noite a todos e hoje estaremos apresentando um programa dedicado especialmente ao Dia das Mães. Começaremos com uma entrevista com o Dr. Jorge Ricardo Müller Ferreira, dermatologista, que irá falar sobre o seu trabalho, a especialidade que ele tem, o que ele faz aqui no Vale e em Porto Alegre. O segundo quadro que nós vamos apresentar é do nosso professor espiritualista Robson. Vai apresentar um pouquinho sobre o seu trabalho e sobre o que as pessoas perguntam a ele. E, por último, falaremos com o trio Filhos da Terra, que também estará se apresentando novamente, mas de uma forma mais concreta do seu trabalho. Queremos pedir a todos que tenham interesse de pedir para se apresentar ou divulgar o seu trabalho no programa, que liguem para o programa e se inscrevam, tanto na área da medicina, quanto na área da cultura, com conjuntos, trios, duplas, qualquer gênero de trabalho musical, ou até em outros sentidos, de dança, qualquer área cultural poderá se apresentar e divulgar o seu trabalho aqui no programa. Então, vamos ao programa. Boa noite a todos, estamos aqui com o Dr. Jorge Ricardo Müller, é assim que se pronuncia, doutor? Müller Ferreira, formado na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faz quantos anos? Fazem, já perdi as contas, 20, vamos calcular 85, já dá 22 anos. 22 anos, né? Especialista em dermatologista, né, com residência no Hospital de Clínicas. Quais são as suas atividades além aqui de Novo Hamburgo, doutor? O que mais assim é o seu trabalho? Bom, eu tenho um consultório aqui em Novo Hamburgo, já fazem 23 anos, né? Eu comecei aqui em 1990, logo após terminar a residência no Hospital de Clínicas. E também tenho 2 consultórios em Porto Alegre, na Rua dos Andradas, no centro, né? E também na Nilo Peçanha, no bairro Boa Vista. Né? Atividades de consultório, dermatologista, né? Basicamente consultas, né? A pele engloba uma vasta área, então se trata de lesões de pele, mucosas, boca, doenças venéreas, que muitas vezes os pacientes até ficam meio confusos a quem procurar. Então, muitas vezes, os urologistas tratam, né, quando se trata dos homens, ou no caso, os ginecologistas das mulheres, mas também é uma área que é englobada pela dermatologia, né? E também a questão de cabelos e unhas. Então, em resumo, o nosso invólucro, né, está sendo englobado pela dermatologia. Então, é basicamente essa área de atuação. E também, não são todos os dermatologistas que fazem isso, mas eu gosto muito da área mais intervencionista, né? Então, assim, cirurgias, né, de sinais, a gente faz também congelamento, que é a crioterapia com nitrogênio líquido, e procedimentos que são também realizados por a maioria dos colegas dermatologistas, que são os peelings, que são aquelas esfoliações basicamente para rejuvenescimento da pele. Isso é importante. Rejuvenescimento é uma coisa que as pessoas adoram, né? Mas esses congelamentos, esses procedimentos de sinais envolvem a patologia, né? A biópsia, para ver se é câncer ou se são sinais apenas. Isso é uma coisa muito frequente, né, doutor? Sim, a gente faz biópsias basicamente assim, doenças de pele que não tem um diagnóstico preciso, então para esclarecimento da elucidação diagnóstica, e quando se tratam de lesões suspeitas de câncer, ou com dúvida no diagnóstico, para enviar ao laboratório, né? O nitrogênio a gente utiliza muito como verrugas, as verrugas virais, né, que muitas pessoas menosprezam, mas que são muito importantes hoje em dia, que elas estão muito intimamente ligadas com a origem do câncer de colo uterino, né? Então, a verruga comum, essa que é menosprezada, é causada pelo HPV, a sigla em inglês de papiloma vírus humano, né? Então, principalmente quando atinge a região genital, ele pode ascender, subir
pelo canal interno, no caso da mulher na vagina, e chegar ao colo do útero e depois de 10, 20, 30 anos ocasionar um câncer de colo de útero. Então, por essa razão, hoje em dia, é muito valorizado esse problema, né? Essa doença, que é tão comum hoje em dia, né? É bom que as pessoas saibam, ela é transmitida num contato ou tem uma outra maneira de aparecer essa doença? Não, basicamente por contato, né? Claro que às vezes a gente sempre fica numa situação meio constrangedora, né, frente ao paciente, que o paciente nega de ter tido algum contato suspeito, né, que possa ter contagiado. Mas basicamente é o principal modo de contágio, contato direto, né, no caso de lesões genitais pela relação sexual, e no caso de verrugas comuns ao longo do corpo, é de ter traumatizado, né, e ter contaminado com alguma pessoa que tivesse também com a verruga. Basicamente são lesões que, quando são traumatizadas, às vezes a pessoa não identifica esse traumatismo e aí, em contato com a pele de outra pessoa, pode passar o vírus. E a partir daí ele se instala na pele do hospedeiro e vai se proliferando e formando as lesões. E geralmente é muito comum de terem lesões múltiplas, justamente pela questão do traumatismo. Os lugares mais comuns são os pés e as mãos. Então, como as mãos estão sempre sujeitas a traumatismos, né, devido a isso vai espalhando a lesão e vão tendo múltiplas lesões. E o tratamento para esse tipo de doença? Para a verruga viral, a primeira escolha é o nitrogênio líquido, é o congelamento, porque ele não envolve trauma a mais, um trauma acessório. Então, no caso, fazer uma cirurgia, por exemplo, teria que fazer uma infiltração com anestésico. Isso aí, por si só, já acarreta um risco de perfuração da lesão e um carreamento do vírus para outro local, né? Então, com o congelamento, a gente evita qualquer traumatismo que tenha sangramento e só se faz o congelamento. O congelamento ele destrói as células que estão parasitadas pelo vírus. Na realidade, o vírus ele é muito resistente. Às vezes ele pode resistir até o próprio nitrogênio, que chega a quase 200 graus abaixo de zero. Mas a gente, com a destruição das células que estão parasitadas pelo vírus, consegue destruir, então, a verruga. É um procedimento bem moderno e muito pouco agressivo, no caso, né? Exatamente. Ele é bem prático, pode ser realizado no consultório já por ocasião da consulta, é rápido. Não vou se dizer que é indolor, né, mas é um procedimento perfeitamente suportável, tanto é que não se propõe anestesia para o paciente, porque a anestesia poderia ocasionar a mesma dor que o próprio nitrogênio. Então, é feito sem anestesia. O próprio frio, depois de um certo ponto, ele tem um certo efeito anestésico, né? Já visto quando se faz uma compressa, bolsa de gelo em algum trauma onde se bateu, geralmente aquele ponto, depois de alguns minutos, começa a ficar meio amortecido. É o que o nitrogênio proporciona. E dentro dessas doenças transmissíveis, assim, talvez ela seja a mais importante, né? Mas tem outras, né? Tem até o HIV. Né? Qual é a frequência das outras doenças transmissíveis? O HIV no consultório privado, a frequência é pequena, porque geralmente os pacientes já procuram ou estão já suspeitando do problema, já procuram um serviço de saúde, onde tem um sistema de drenagem nesses casos, né? E uma outra doença infecto-contagiosa, antigamente chamada venérea, hoje em dia se fala DST, doenças sexualmente transmissíveis, é a sífilis. Ela está, assim, vamos dizer assim, pouco frequente ainda, mas já esteve em menor escala, já está aumentando. Isso aí se deve basicamente os organismos de saúde, né, público, que lidam mais com essa área. Acredito que seja mais por uma baixa na guarda das pessoas que consideram as doenças tratáveis, não se assustam mais com a possibilidade de, no caso hoje em dia da AIDS, né, de morrer, de se tornar uma doença crônica, então começa a diminuir os cuidados, né? Então essas doenças geralmente elas apresentam ciclos ao longo da história da dermatologia, de picos de contágio e de, vamos dizer assim, de uma recrudescência depois de algum tempo, porque as pessoas acabam se descuidando desses cuidados básicos, que no caso das DST, o cuidado básico seria usar o preservativo, né?
preservativo. Isso é uma coisa importante, as pessoas não podem deixar de lembrar do preservativo. Hoje é tão comum e tão de fácil acesso, né? Por que não usá-los, né? Os postos de saúde e serviços públicos oferecem gratuitamente, não tem nem a desculpa do custo, né? Então... Isso. Mas eu gostaria que o senhor mostrasse ali o nitrogênio para as pessoas verem e como é que é o tratamento que a gente não falou antes. As pessoas daí fantasiam, né? Podem achar, não, tem que fazer um grande procedimento, claro, também não desvalorizando o trabalho médico, né? Que é uma coisa que tem que ser, às vezes, tem coisas hoje em dia que são muito... realizadas por pessoal que não é da área médica. Esses preenchimentos, a aplicação de toxina botulínica, né, os próprios pines que a gente comentou antes. Então, isso aí, o que acontece? Às vezes, até, eu falo aos pacientes, às vezes a execução do procedimento é relativamente simples. O problema são as complicações. Qualquer procedimento tem sempre uma possibilidade de ter alguma complicação. E quem está mais habilitado para identificar essa complicação e tratá-la é o profissional que está mais acostumado, né, com isso e que teve a formação adequada, né? Isso é uma coisa extremamente importante, né, doutor Jorge? As pessoas têm que se acostumarem a irem a profissionais que conhecem o problema, que sabem usar os instrumentos, que sabem as consequências daquilo que está se fazendo, porque hoje em dia muita gente começa a ter atitudes indevidas, né, não éticas, e acabam tendo consequências extremamente danosas para a pessoa, sem ter tido essa necessidade de se procurasse o profissional adequado, né? Exato, isso aí é uma coisa que até a própria Sociedade Brasileira de Dermatologia como um todo, e aqui a nossa seção Rio Grande do Sul, se debate há alguns anos, né, com a invasão no mercado de profissionais chamados médicos estetas, ou médicos esteticistas, né, são informados nessa área, que não é uma especialidade conhecida pelo Conselho, não é um preconceito meu particular, é um fato. Quer dizer, então, no momento em que o Conselho Federal de Medicina, que é a Associação Médica Brasileira, não reconhece essa especialidade como tal, eu acho que isso aí já é uma prova bem concreta de que não são profissionais que estão habilitados, pelo menos 100%, para fazer esse tipo de procedimentos. Talvez no futuro, claro que as coisas mudam, eles venham a provar que estão capacitados, que estão habilitados, mas a própria formação, né, por si só, já deixa um pouco a desejar. A gente faz uma residência de 3 anos, fica 3 anos enfurnada dentro de um hospital, né, desde de manhã até de noite. Né? Quantas horas que é isso aí? Quantos dias? Quanta dedicação de trabalho? Né? Aí você vai e pega um anúncio no jornal, recebe um folder, né, no seu consultório de curso de medicina estética. Aí são... um ano com meia dúzia de fins de semana, ou todos os fins de semana, ou às vezes até menos, né? Então é óbvio, né, que até por questão de carga horária, que esse profissional não vai poder ter a mesma formação de uma pessoa que teve ao longo de 3 anos, né, contato com pacientes, tudo que é tipo, né? Eu, no caso, a dermatologia no Hospital de Clínicas, e hoje em dia isso é obrigatório, todas as especialidades clínicas, tem que ser realizado 1 ano de medicina interna. Né? Então, a gente tem a noção do paciente como um todo, antes de começar, o paciente não é só pele, né? Quer dizer, então, tudo bem, se a gente vai tratar uma micose, uma coisa localizada, é uma coisa, mas, de repente, existem doenças que têm implicação sistêmica, são doenças, né, que até o mais importante é a parte interna do paciente, não é a parte externa da pele. A parte da pele é onde se manifestam essas doenças. Então, o profissional que está capacitado, que está treinado, vai poder identificar e dar uma melhor resolução para o problema. Né? Até o Conselho Federal de Medicina orienta, né, as pessoas, né, para buscar profissionais capacitados dentro do mais rígido formação, orientação médica, né, para não ter esses dissabores, né, depois de acontecer alguns problemas. Né? E hoje em dia é tão fácil, né, assim, qualquer pessoa no seu trabalho ou em casa tem um computador, tem internet, se não tem, pode ir numa local, numa lan house, uma coisa assim. Será que o doutor Jorge, o doutor fulano, o doutor ciclano são realmente dermatologistas? Será que tem informação?
clica lá, Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é um cirurgião plástico, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Vão aparecer os profissionais, clica lá, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, no caso aqui na nossa cidade, né? Vão aparecer todos os profissionais que estão, né, que são filiados, né, que são, né, sócios daquela sociedade, e se eles são da sociedade, né, que foram reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina, tiveram uma formação adequada. Então, essa pessoa pode, né, consultar com esse profissional que vai estar sendo, né, vai estar pelo menos assim, tendo um pouquinho, uma confiança melhor, né, que está sendo bem atendida. Né? Está mais capacitado para aquilo que está se propondo a fazer. Né?